Então abre no mesmo texto que nós abrimos semana passada, 1 Samuel, capítulo 18. Escola bíblica, culto de oração, quinta-feira. 1 Samuel capítulo 6, diz assim: Sucedeu, porém, 1 Samuel 18, capítulo 6, vou tentar de novo, tá? 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Nós estamos na igreja Ministério Missão Atos. Hoje é dia 1º de maio de 2022. Meu nome é José Carlos. Diz assim: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei, cantando e dançando com tambores, com júbilos e com instrumento de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito por estas palavras, que lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Pai, em nome de Jesus, peço sua plena inspiração, que o Senhor derrama a unção que o Senhor precisa derramar sobre mim, para que essa palavra possa fluir segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Libera o fluir do teu Espírito neste lugar. Toma agora mentes, corações, Senhor, alma e espírito, e faz-nos agora inteiro e entregue nesta palavra, Senhor. Nós queremos ser trabalhado, curado, transformado, liberto, restaurado pela tua palavra, Senhor. Por isso nós nos entregamos a ela nessa hora, em nome de Jesus. Só repetindo, só recapitulando, semana passada, né, essa é uma passagem no qual você vê aí a figura do rei Davi, né? Mas você vê a figura do rei Davi, que tinha sido ungido rei. No mundo espiritual já tinha uma unção de rei sobre ele, mas ainda não estava operando como rei. Ainda tinha um rei no reinado de Israel que se chama rei Saul, né? E a gente observa que eles vinham de uma grande batalha, né? E eles vinham celebrando, vinham com muita alegria de uma grande batalha, onde, né, Davi tinha sido um grande guerreiro na batalha, onde tinha, enfim, conseguido uma grande vitória, todo Israel, né? Quando eles voltam, né, quando eles chegavam, as comitivas chegavam da guerra, quando as pessoas começavam a perceber o tropel, ou aqueles que vinham na frente, anunciando a chegada da comitiva, as pessoas se aglomeravam, né, e começavam a celebrar quando era vitória, ou lamentar quando era derrota. E quando eles adentram ali o ambiente, as mulheres começam a cantar, porque foi uma vitória muito grande. E se nós pararmos para pensar, era uma vitória principalmente, se existia um principalmente, o principalmente era Saul, porque ele era o rei de Israel. Ele estava vendo o reinado dele pela guerra completamente na possibilidade de ser destruído, né? Mas quando as mulheres começam a celebrar, e provavelmente Saul estava muito feliz, Davi estava todos muito felizes, e os guerreiros também que vinham da batalha muito felizes. Mas aí as mulheres começam a gritar. A Bíblia diz que as mulheres começam a dançar, e os instrumentos começam a tocar, e elas falam assim: Saul feriu milhares, né? Mas Davi feriu 10 milhares. Essa palavra, essa frase fez o coração de Saul se enfurecer, e a Bíblia diz que imediatamente Saul se indignou. A Bíblia diz que ele se indignou, presta atenção, a Bíblia diz que Saul se indignou porque as mulheres estavam celebrando, né, estavam cantando vitória, estavam parabenizando essas pessoas. Mas como Davi foi um dos principais na batalha, as mulheres, né, simplesmente fizeram justiça, porque ele era um guerreiro mais hábil do que Saul, mas Saul era um rei. A Bíblia diz que Saul se indignou e falou, e começou ali, a partir dali, ele começa a perseguir Davi, né? E ele fala: o que lhe falta senão ao reino? Ou seja, ele já ganhou a simpatia de todo mundo, o que lhe falta senão ao reino? É claro que
Davi não estava fazendo nenhum movimento para isso. É claro que aquelas mulheres não estavam fazendo nenhum movimento para isso, né? Mas o interior de Saul, e quanto mais responsabilidade nós temos, mais o nosso interior precisa ser restaurado, porque pessoas são tocadas para aquilo que está no nosso interior. E o interior daquele homem estava completamente destruído, completamente desarrumado, completamente cheio de feridas. E aí foi que Deus falou conosco semana passada. A gente precisa entender o que é ferida ou cicatriz. Senão nós começamos a expor as nossas cicatrizes aí, ou seja, expor as nossas feridas, né, abertas, contaminadas, elas vão piorando e nós vamos piorando pessoas e ambientes, né? Mas aí nós lemos também lá esse 1 Samuel 10, 22, aonde na época da unção de Saul, procuram Saul e ninguém acha Saul. Daqui a pouco o Senhor falou: Saul está no meio das bagagens, né? No dia que o camarada foi ser ungido a rei, ele estava no meio das bagagens. O que significa isso? Essa ferida que se manifesta, que se expõe nesta hora, ela já existia, né? Ela já se aponta desde 1 Samuel 10, 22, aonde o homem que era para estar muito feliz, para ser ordenado rei ali, para ser reconhecido rei, ele estava atrás das bagagens. O que isso significa? Um complexo terrível, demoníaco no coração de Saul, um complexo muito forte, né? Entre aqueles homens estavam escondidos um complexo de inferioridade muito forte. Presta atenção, todo mundo pode ter feridas, elas só precisam ser tratadas, elas precisam na ordem ser protegidas, tratadas e curadas em nome de Jesus. Amém? Só fazendo um parênteses, quem tem uma cadeira vazia do seu lado, levanta a mão. Cadeira vazia do seu lado, vazia, né? Nós temos, estou vendo que está chegando pessoas lá, estão botando cadeira, nós temos ainda alguns lugares aqui. Então, né, as feridas, todos têm, né? O mundo é muito, os relacionamentos, o mundo, uma história que tivemos antes de conhecer Jesus, desestrutura familiares, a falta de proteção na sua alma que tem uma criança, e a falta de consciência de paternidade. Nós temos ministrado muito sobre paternidade. Deus tem nos levado, não só nós, aqui essa congregação, mas a igreja desse tempo tem ministrado muito sobre paternidade. Porque as crianças, né, sempre quando eu consagro uma criança aqui, não sei se você observa, eu falo para os pais, ela não tem vida espiritual ainda, completamente independente, ela precisa da tua proteção, pai. Mas muitos pais, dentro da igreja ou fora da igreja, principalmente fora da igreja, mas às vezes dentro da igreja também, nós não temos condição de proteger os nossos filhos, né? Não temos talvez o conhecimento, não temos talvez nem a cura própria ainda das nossas emoções, para proteger as emoções dos nossos filhos. E pessoas vão crescendo com feridas na alma, né? E o que Deus tem falado, olha, Deus essa semana me deu o porquê que Ele está trazendo essas mensagens de cura que Ele tem falado aqui desde o domingo passado, que o André também pregou sobre paternidade, sobre cura, e algumas coisas aconteceram, o renovo ontem. Deus me falou porque é que Ele vai repousar algo de muito poderoso sobre a igreja nesse mês de maio, em nome de Jesus, mês de Pentecoste. A glória, o fogo do Espírito vai vir te capacitar. Deus simplesmente está arrumando um bom depósito, amém? Você é um bom depósito de Deus em nome de Jesus, né? Então, assim, né, olhar para dentro de nós e ver que termos ferida não é um caos, não, né? O caos é a gente não protegê-la, não tratá-la, e o caos é a gente olhar para a ferida e achar que é cicatriz, que aí a gente vai expondo ela como cicatriz, mas na verdade ela ainda é ferida. Se ela é ferida, ela vai doer. Se ela é ferida não tratada, ela vai doer, e se ela ficar exposta, ela provavelmente vai piorar. E muitas vezes ela vai contaminar outras pessoas, né? Então eu te falo, em nome de Jesus Cristo, uma unção de cura, uma unção de proteção está sendo derramado nesse ambiente em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso? Com muito carinho da parte de Deus, você recebe isso? Amém? Então foi isso que Deus falou com a gente. Essa ferida uma hora se manifesta. Deus falou também, né, que é necessário se identificar feridas, e Deus nos trouxe Paulo.
mostrando 2 momentos que Paulo mostra as feridas dele. Por que Deus trouxe? Porque Paulo foi um cara, uma expressão de apóstolo, né? O cara escreveu quase 2/3 do Novo Testamento, pregou o evangelho com as viagens missionárias de uma maneira tremenda. Aí Deus falou assim, olha, um cara desse tamanho no evangelho, ele tinha feridas, né? Sabe por que Deus nos trouxe isso? Para a gente falar assim, eu já estou muito tempo na igreja, não posso ter ferida, né? Eu já sou pastor, ou eu já sou isso, ou eu já sou aquilo, ou eu já estou cansado de ler palavra, de orar. Não, Paulo foi uma expressão do Novo Testamento, fantástico, um homem fantástico, entendeu? Mas mesmo assim esse Paulo top, mostra que tem feridas, né? Aí a gente mostra Davi, né? Estou recapitulando semana passada, Davi, que mesmo com todo o tamanho de Davi, Deus disse, não José Carlos, Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas um dia Davi caiu feio no pecado, né? Por quê? Davi tinha uma ferida na sua área sexual, na sua sexualidade, né? Davi tinha uma ferida, e uma ferida brutal. Mas por não atentar para as suas feridas, ele não protege a ferida. E quando não protegemos a ferida, vamos para lugares onde não devíamos ir. Davi, quando a Bíblia diz, né, que nesse episódio do pecado de Davi, a Bíblia diz que no tempo em que os reis iam à guerra, Davi estava no palácio, né? Ou seja, Davi, na falta de consciência dele, que ele tinha uma ferida, ele deixa de ficar no lugar que ele tem que ficar. Porque quem tem ferida tem que estar em lugar de tratamento de ferida. E ali o inferno toca na ferida de Davi e é um caos. O homem segundo o coração de Deus pagou um preço que foi um caos na vida dele, um caos no reinado, um caos na vida das pessoas, né? E o que Deus está falando é o seguinte: eu estou restaurando o caos de pessoas dessa igreja e eu estou evitando o caos em nome de Jesus, né? Então te dei Paulo, te dei Davi. Talvez agora você esteja falando assim, poxa, talvez eu possa reconhecer algumas feridas, talvez eu possa reconhecer que eu tenho algumas dificuldades, né? Amém? Identificamos as feridas, né? E agora como curar as feridas, né? Ou seja, como proteger as feridas em primeiro lugar? 1 Tessalonicenses 5:22 diz: abster de toda forma de mal. Ou seja, está falando assim, presta atenção, né? Sai de perto, evita, tenha prudência aí, aquilo que ainda toca as tuas feridas, né? Pastor, por que o senhor está tratando como ferida? Eu estou tratando como ferida, sabe por quê? Quem é crente aqui? Levanta a mão bem alto, quem é crente. Então, se você é crente, tu sabia que o teu espírito é limpo? E? Caramba! Jesus, apaga isso do céu. Eles não entenderam a pergunta. Eu vou perguntar de novo, o senhor vai ver só que vai ser um amém tremendo. Esse povo é crente. Você sabia que se você é crente, o teu espírito é limpo? Amém. Sabe por quê? O Espírito Santo mora nele. O Espírito Santo não mora em ambiente sujo. Então, se existe ainda uma inquietação que te leva para o pecado, essa inquietação está na alma. Mas a inquietação na alma não tratada, a ferida na alma não tratada, vai abrir uma porta. E se abrir uma porta, tanto é que Salmo 51, o que Davi fala? Senhor, não retire de mim o teu espírito. Porque Davi estava falando assim, se a brecha que eu arrumei na minha alma, entendeu? Se eu não me arrepender imediatamente, se eu não pedir perdão, se eu não restaurar imediatamente, né? Aí sim o espírito se retira, porque como eu disse, ele não habita em ambiente sujo, né? E se as nossas feridas não forem protegidas e curadas na nossa alma, aí sim ela vai nos levar para o pecado, como levou Davi para o pecado. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, independente de você ter ferido, sabe por quê? Eu acho tremendo no Salmo 51, Davi ele não fala assim, porque Davi, depois que ele peca, ele podia perder o reinado, ele podia perder poder, ele podia perder fama, perder o reinado, perder família, perder tudo, né? Mas Davi, quando ele vai lá, ele vê a besteira que ele fez, ele vê a vazão que ele deu para a ferida dele,
ele vai para o Senhor e ele não fala: Senhor, não retira de mim o meu reinado, porque eu sou rei, eu estou acostumado a ser rei, eu gosto de mandar, eu gosto de reinar. Davi não fala assim: não retira de mim os meus bens, eu moro em palácio, eu tenho coisas tremendas, eu tenho cartão de crédito sem limite, eu tenho carrão do ano. Davi não fala isso. Davi não fala assim: não retira de mim a habilidade de guerreiro, porque Davi era um tremendo guerreiro, né? Davi não fala assim: não tira de mim a unção de profeta, que Davi tinha uma unção de profeta, tanto é que ele profetiza nos salmos. Não, Davi fala: não retire de mim o teu espírito, né? Então significa o seguinte, né? Tem feridas aí no teu coração, no meu coração. Não é só a gente ir diante de Deus e falar: Senhor, cuida de nós. Se as tuas feridas, agora eu vou te dar uma palavra que Deus me traz, é uma palavra de restauração para a tua vida. Se a tua ferida trouxe caos para a tua vida, ao longo desse mês, é tempo do Senhor restaurar o caos em nome de Jesus. Tem muitos casamentos que não existem mais, não é por falta de amor, é por falta de cura. Tem muitas empresas que foram para o espaço, não é porque o negócio não era próspero, é que faltou cura nos relacionamentos, né? E eu tenho certeza absoluta, tem muitas vidas que estão completamente destruídas fora da igreja, porque se feriram dentro da igreja. O que aconteceu agora para mim não importa, mas importa para Deus. Eu sei que Deus vai fazer algo poderoso nesse mês em nome de Jesus. Eu só queria que você cresce, né? 1 Pedro 3,11, parte A, diz: aparta-te do mal. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Ou seja, eu só preciso entender aonde existem as minhas fraquezas, aonde existem as minhas feridas, aonde existem as portas de acesso que o inferno pode usar, né? E ali pedir para Deus proteger. Agora eu quero entrar na mensagem de hoje. Abre na tua Bíblia no livro de 2 Reis. Aleluia. Quem está aí? 2 Reis, capítulo 5. Vou ler 15 versículos. Daqui a pouco nós temos a ceia. Amém? Diz assim, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o seu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor. Quando tua Bíblia está Senhor maiúsculo aí, está falando de Deus nesse texto. Quando está Senhor minúsculo, está falando da pessoa que era autoridade sobre Naamã. Então foi Naamã e disse ao seu Senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou contigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo.
Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria a lepra. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Aqui está uma passagem, né? Só para te explicar a passagem, te posicionar no texto. Naamã era um oficial e ele vinha, e os oficiais desse tempo, eles iam para a guerra, e as armaduras, né? As roupas, eles ficavam, e muitas vezes ficavam dias e dias e dias sem tirar elas, né? E às vezes até meses, era guerra intensa. E voltando de uma das guerras, ele traz uma menina, né, como escrava, ele traz como serva, né, porque ele era um cara bondoso, né, ele traz como serva e põe na sua casa. Um dia, chegando de uma dessas guerras, essa menina provavelmente viu ele tirar as armaduras e vê que ele tinha lepra. E ao ver que ele tinha lepra, embora ele fosse um grande homem de guerra, grande homem vencedor, ele tinha lepra. Ao ver que tinha lepra, ela fala assim para a mulher de Naamã: quem dera se o meu senhor, Naamã, fosse visitar o homem de Deus que habita em Israel, né? Ele seria instrumento de Deus para que houvesse cura nessa lepra. Naamã ouviu aquilo, foi a sua autoridade da região, e essa autoridade lhe deu carta para que ele fosse até o reinado onde Eliseu estava estabelecido, no reino de Israel, né? Ao chegar no reino de Israel, o rei de Israel, ao olhar a carta, falou: mas o que esse cara quer? Eu não sou Deus para curar ele, ele deve estar querendo guerra. Eliseu, que é o profeta, um homem de Deus, falou: deixa ele vir, né? Deixa ele vir, porque vai dar tudo certo. E quando esse camarada chega, Eliseu não recebe ele. Lá fora, Eliseu manda um recado para ele: vai, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão, e ao mergulhar 7 vezes no Jordão, ele vai ser curado. Quando esse recado chega na Naamã, Naamã falou assim: peraí, né? Eu sou um oficial, eu sou um cara, esse profeta não veio nem aqui falar comigo. Presta atenção o que ele fala, né? Eu pensei que ele ia vir aqui, que ele ia invocar o nome do seu Deus, que ele ia pôr as mãos sobre as lepras, né? Que ele ia, sobre não, porque eles não colocavam, que ele ia botar a mão em direção à lepra, ia proferir palavras, né? Esse cara não fez nada, mandou dar 7 mergulhos no rio. Aí os homens de guerra que estavam com ele, falou com ele: mas espera aí, se ele te pedisse coisa difícil, tudo bem, mas ele te pediu algo que é muito fácil. Na verdade, o que os caras estavam falando com ele, falou: vai lá e dá 7 mergulhos, se der tudo errado, se tu não for curado, tu vai embora, o máximo que vai acontecer é tu ficar molhado, né? Aí ele pegou aquilo ali, foi lá e deu os 7 mergulhos que o ato profético, vindo da parte de Deus, tinha mandado ele dar. Ao dar 7 mergulhos, a Bíblia diz que a carne dele ficou como uma carne de uma criança, branquinha como uma carne de uma criança. O que Deus nos ensina com isso? O que Deus moveu no nosso coração acerca de uma necessidade de curas, né, das feridas que temos na nossa alma, que estão nos atrapalhando, que estão nos fazendo ter uma vida péssima aqui na terra, e muitas vezes até perder a salvação. Saul, por exemplo, perdeu o reino, salvação e vida, morreu envergonhado, sem o reino e negando a Deus, né? Morreu completamente envergonhado, perdeu o reinado e longe de Deus. Por quê? Porque uma ferida que já tinha se estabelecido lá atrás no cipó escuro. Aonde esse homem, né, começa, esse homem era um homem poderoso, guerreiro, porém leproso. Presta atenção, ele era leproso, mas ele era guerreiro, né? Qual é o princípio da lepra? A insensibilidade. Se você pegar, né, a lepra
você vai perdendo a sensibilidade. Você, daqui a pouco, se você pegar um alfinete e pegar alguém que seja cometido de lepra, que na época, né, não tinha cura, só Deus, o milagre do céu curava a lepra. Hoje você já vê, né, a ciência já evoluiu para muitas coisas, mas naquela época as pessoas morriam. Você vê o que é? É a insensibilidade. Ou seja, se você pegar um alfinete e botar nas partes leprosas do leproso, dependendo do grau da lepra, ele não vai sentir que tem um alfinete entrando ali, né? Porque aquela área não responde mais, aquela área está insensível, né? Não tem sensibilidade. E o que Deus quer mover a igreja desse tempo, né? Eu preciso pedir que o Espírito, em primeiro lugar, restaure a sensibilidade. Aí você fala, pastor, mas eu estou sentindo dor. Glória a Deus que a tua ferida ainda dói. Porque ou a tua ferida dói, ou ela precisa ser curada. Porque quando ela não dói e ela não é curada, ela entra no estágio de uma lepra emocional, de uma lepra espiritual. Aí é pior, você tem a ferida e você desfila ela na frente de todo mundo, como se você não tivesse, mas ela também não é curada, né? E que se você sair daqui com dor hoje, dá um glória a Deus, é Deus falando, aqui tem uma ferida, camarada, cura esse trem, eu vou curar, eu estou aqui para curar, entendeu? Eu estou aqui para curar, porque o princípio da lepra é insensibilidade, e o princípio da lepra é cada vez a área da insensibilidade vai ficando maior. Então, é por isso que eu falei, recebe essa palavra com amor, você recebe essa palavra com amor, né? Porque você tem que rasgar o teu coração, sabe por quê? Porque senão no primeiro momento, você vai falar assim, eu não tenho isso aí não. Eu não tenho isso aí não, pode ser duas coisas. Deus te contemplou com uma área curada. Ou pode ser outra, tu está na lepra, tu nem sabe que tem. Mas a glória de Deus está nesse ambiente. A glória de Deus está entrando, está sondando. A Bíblia diz que a palavra dele sonda mentes e sonda corações. Entendeu? Sonda mentes e sonda corações. Sabe por quê? Sabe por que essa igreja não tem 3 cultos? Um 10 horas da manhã, um 3 da tarde, um 18 horas. Porque muitos de nós, eu e você, fala para o teu irmão do lado, eu e você. Fala assim, porque você não é tão bonitinho quanto... Não fala não, né? Fala não, que o cara já tem uma ferida. Tu falar isso, ele vai te dar um tapa. É porque muitas vezes lá fora estamos expondo feridas, achando que ela é cicatriz. E as pessoas olham para a gente. Preste atenção, o crente não pode julgar o outro crente, amém? Mas o mundo não julga, entendeu? Fala assim, eu não quero ser. E quando eu não era crente, gente, eu esfolava os crentes. Quem era cruel contra os crentes? Levanta a mão. Levanta que Deus quer ver, só para perdoar a gente, né? E só isso, tá bom. Jussara, tu era, né? Eu também era, né? Adorava um crente para falar mal dele. A gente não tem 3 cultos ainda, porque não é porque nós temos ferida, não, porque todos têm. É porque nós não identificamos, não protegemos, e muitas vezes expomos ferida, achando que estamos expondo cicatriz. Deus hoje quer falar assim, igreja, toma consciência. Agora, a primeira coisa é que esse cara, qual foi o processo de cura de Naamã, nas suas feridas, de lepra? Lepra na Bíblia, ela fala de insensibilidade, não fala só de doença física não. Todo texto que tem lepra fala de insensibilidade, pode ser área emocional. E fala de pecado, pode ser área espiritual. Entendeu? Na grande maioria das vezes, Deus quer te dar um recado sobre ou insensibilidade ou pecado, quando ele fala de lepra. Qual é o processo de cura de lepra desse camarada? Em primeiro lugar, ele tirou a armadura. Ele vinha de guerra. E ele tirou a armadura, aquela armadura que talvez ele ficasse, aquela armadura, porque quem viu que ele era leproso? Só quem estava na casa dele. Tem muitas pessoas aqui que fora de casa são uma maravilha, dentro de casa a lepra escorre ali. Me perdoa, tá? Eu semana passada quando eu preguei essa palavra eu dei um exemplo meu, então eu dou logo um meu para você não achar que eu estou te julgando, porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas muitas pessoas, porque esse cara, aonde que se identificou a lepra dele? Dentro de casa, perto da mulher, perto da menina, que era serva da mulher. Quando ele tira a armadura, porque lá na guerra ele estava bonzão, ele era visto como oficial. Deus era com ele, gente, presta atenção. Leia aí o versículo 1 ou 2 que vai dizer do texto, que vai dizer que Deus era com ele. O fato de Deus ser com ele não significa que impedia ele ter uma lepra.
Mas ele precisava tratar a lepra, ele precisava ver, então foi dentro de casa, quando ele se despiu. Por isso que eu falo, meu irmão, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então fala assim, coloca diante de Deus, eu tenho muita coisa para melhorar, eu rasgo o coração para melhorar. Esse homem, quando chegou em casa e tirou a sua armadura, né, veio vitorioso, veio tirando onda, veio vitorioso. O Senhor era com ele, mas quando ele tirou a armadura, identificou-se naquele homem que ele tinha lepra. Quem identificou? Os olhos puros de uma menina, tá? Muitas vezes nós queremos tratar as nossas lepras emocionais com os olhos venenosos de pessoas que a gente pensa que são os nossos amigos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que 10 leprosos foram ao encontro de Jesus. Por que 10 leprosos foram ao encontro de Jesus? Porque os leprosos tinham que andar em bando, porque eles não podiam viver na sociedade. Então, se eles eram leprosos, naquela época, eles não podiam andar. Eles seriam pegos com pena de morte, eles não podiam andar. Eles não podiam andar com outras pessoas. Então o que eles faziam? Eles iam para fora da cidade, eles eram colocados para fora da cidade e andavam em bando, para pelo menos eles terem uma vida coletiva. O que a Bíblia nos diz isso? Cuidado, porque às vezes você está tentando curar a tua lepra com outro leproso. O que começou a cura da lepra foi os olhos puros de uma menina. Às vezes você está expondo a tua vida para quem tem a mesma ferida emocional que você. E às vezes você fala, não, aquele é meu amigo. Não é ele, não é teu amigo. A tua doença que é amiga da doença dele. Então elas se dão bem. Entendeu? Mas é dia de cura em nome de Jesus Cristo. Presta atenção, tem uma unidade chamada Torre de Babel. Quem já ouviu falar isso, né? Nem toda unidade é de Deus, tá, gente? Nem toda união, nem todo ajuntamento é de Deus. Babel era uma unidade, mas todo mundo pelo um propósito maligno. Então, identifica a tua ferida. Presta atenção, gente, essa palavra é muito séria. Essa palavra pode fazer a igreja sair sarada, gente. Eu sei que tu está nervosinho aí, tu está nervosinho, fala para o teu irmão do lado, tu está nervosinho, né? Pega na mão dele, faz um carinho nele, fala, cidadão, tu vai melhorar. Entrega, identifica os olhos puros. O processo começa quando ele vem, ele se despe, quando ele se despe diante das pessoas, né? Ele não ficou pelado, ele tirou a armadura de guerra. Muitas vezes você tem que ter a armadura de guerra para dentro da tua casa. Quantos homens têm 30 anos de casado, 20 anos de casado e nunca falaram uma fraqueza sua para sua esposa? Tu está deitando com ela, fazendo sexo com ela, com a armadura, entendeu? Quantas mulheres têm as suas armaduras para as coisas, nunca puderam expressar para o homem? E quando os dois são feridos, então a mulher não expressa, que às vezes a armadura, a ferida dela vai causar ciúme no homem e vice-versa. Fica duas armaduras querendo se beijar, fica duas armaduras querendo se abraçar. Aí você sente que falta uma entrega, né? Você que é casado aqui pode identificar isso, né? Sente que falta uma entrega, sabe por quê? Você nunca tocou no corpo da tua esposa, você tocou na armadura dela e dela na tua armadura. O processo de cura desse homem começa quando ele despe da armadura. Segunda coisa do processo de cura, os olhos puros de uma criança. Cuidado, meu. Quando você tem ferida, né? Saiu, machucou a perna, cortou a perna. Tu não vai para qualquer um. Tu não vai para um serralheiro, por mais que o serralheiro seja dos caras power, e vai lá na serralheria e fala, cara, passa um negócio aqui. Você não faz isso. Por quê? Porque ele é serralheiro, ele tem outras habilidades, mas não é para aquilo ali. Ele não trabalha com nível, não estou falando mal dos serralheiros não, tá? Desculpa aí, os caras são bravos demais. É porque o trabalho dele não exige esse nível de higiene no seu físico para ele tocar na sua ferida. Da mesma maneira, se tu precisar fazer um belo trabalho de serralheria, você não vai no médico. Por quê? Porque são outras habilidades. Quando você tem uma ferida, você vai num hospital. É um ambiente que sugere que ele seja esterilizado. E alguém esterilizado e com conhecimento vai poder cuidar das suas feridas.
Veja bem, você às vezes não é reflexo de você mesmo, você é reflexo de que mesa você está sentando, de que comida você está comendo. Você está querendo comer comida podre e ter um corpo emocional saudável, entendeu? Simplesmente porque eu identifico, eu sou invejoso e o meu amigo é invejoso também. Aí o Gilmar está fazendo algo extraordinário, fez um molho à campanha ontem, gente. Gilmar que fez o molho à campanha, tá? Só mulher que bateu palma, que acha que comeram o molho à campanha. Só Gilmar não, tá? Ô, Gilmar, não leva a glória essa para você não. A equipe, fala assim, trabalha em equipe, Gilmar. Aí eu tenho uma enfermidade igual o meu irmão, eu sou invejoso, ele é também. Aí eu pego, como é teu nome mesmo? Pego o Rafael, aquele molho do Gilmar até estava legal, mas, cara, vou te falar, muito fino aqui, negocinho, entendeu? Ô, Rafael, eu tenho um buraco no dente, Jesus entra dentro do buraco do meu dente, tão fino que ele é. Eu não sou amigo do Rafael, a minha enfermidade chamada ciúme, que é amiga da enfermidade do Rafael. Aí elas juntas, elas vão ficar mais fortes. Então você está sentando na mesa, às vezes, presta atenção, eu só estou querendo te trazer uma reflexão, entendeu? Pensa o que você está, com quem você está tratando as suas enfermidades. Pastor, e como é que eu vou identificar isso? Daqui a pouco talvez Deus te fale alguma coisa, entendeu? Mas eu só estou pedindo o seguinte, pensa em que mesa você senta, pensa o que está entrando nos seus ouvidos, olha a alma daquele que está te dando conselho, porque aquele cara pode estar te dando conselho, simplesmente ele está colocando dentro de você a enfermidade dele, e aí nós replicamos aquilo que alimenta, né? E rapaz, vou te falar um negócio, se tem um negócio que precisa de alimento é a carne é ávida para se alimentar, a carne ela quer se alimentar, ela vai se alimentando, e daqui a pouco a gente está replicando igual uma pessoa, está amargo igual essa pessoa, está destruído igual uma pessoa, e a gente não sabe o que foi. Não deixou bater os olhos puros de uma criança, tá? O que vai curar a tua lepra? O que vai curar a nossa lepra emocional? O que vai curar as nossas feridas emocionais? Eu vou me despir. Depois, os olhos, fala comigo, os olhos puros de uma criança, entendeu? Procura olhos puros para bater sobre as tuas emoções, entendeu? O que é olhos puros nesse tempo, né? Pessoas que pelo menos têm a consciência, pode até ter o mesmo problema que você, mas ele tem a consciência que ele tem esse problema, ele não trabalha o problema dele como solução, porque tem pessoa que acha que o problema dele é a solução. Não, eu sou crente, mas se mexer comigo, ele acha que isso é legal. Se mexer comigo, cara, eu vou te falar, eu saio da graça, né? Não, eu sou violento mesmo. Ele fala assim, eu sou crente, mas se mexer comigo, eu não sou mais, entendeu? Então vai depender da hora que Jesus vir. Se Jesus vier a hora que alguém está mexendo contigo, tu está frito, entendeu? Procura olhos puros, gente. Não é fácil achar, mas às vezes está mais perto do que você imagina. De Naamã estava na casa dele, entendeu? E aquela menina já começa a quebrar Naamã. Os olhos puros de uma criança exigem que bata nas tuas feridas, e vai exigir de você uma atitude de humildade. Dá uma glória a Deus por isso. Que esse cara vai lá, né? O profeta fala assim, vai dar 7 mergulhos no Jordão. Aí ele precisa se desvencilhar da altivez, que era talvez uma das áreas tocadas pela lepra que ele tinha. Ele precisa se desligar da altivez dele e ir lá ele já mostra um nível de humildade ali. Mas Deus testou a humildade dele. Presta atenção, Deus não prova, Ele testa. Prova é quando alguém quer levar alguém para o pecado. O diabo prova no seu nível de fé, no seu nível de humildade. Deus testou aquele homem. Ele foi humilde ali com aquela criança, com aquela jovem, com aquela menina. Mas depois ele teve que ser mais humilde ainda. Que o profeta fala para ele, vai lá e dá mergulho, né? Vai lá e dá mergulho. Ele teve que despir de outra roupa, a armadura foi fácil para ele despir. Ele teve que despir da suposta autoridade. Tu está disposto a hoje a submeter a palavra do Deus Todo-Poderoso, de verdade, entendeu? Aí chega lá o cara, ele já vai lá, chega lá, o cara vai lá e dá 7 mergulhos no Jordão. Ele teve que, aí ele fala, não, se ele indicasse a mão pela lepra, em direção à lepra,
Se ele invocasse o Deus, se ele dasse a mão sobre a lepra, né? Talvez eu ia, ele teve que se despedir de outras coisas. A religiosidade, sabe por quê? Muitas vezes, uma vez eu estava pregando de camisa polo na igrejinha, chegou um cara na igreja convidado para o outro, e chegou e falou assim, eu vou embora. O cara falou, poxa, tu vai embora por quê? Ele falou assim, eu nunca vou receber uma palavra de alguém que está pregando de camisa polo. Sabe por quê? Ele não estava preocupado com a palavra que viria, ele estava preocupado com os ritos religiosos, entendeu? Ele falou assim, se esse cara pôr a mão sobre a lepra, em direção à lepra, se esse cara invocar o Deus dele, né, aí vai acontecer. Se você estiver disposto a entregar o teu suposto poder a Deus e não ser religioso, você vai andar um outro passo de uma cura de feridas poderosas que Deus quer fazer na tua vida em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, se dispa das suas armaduras, né? Se dispa das suas armaduras. Tem marido que não conhece mulher aqui, tá? Tem maridos que não conhecem mulher. E às vezes não conhece por causa dele, não é por causa da mulher não. Porque se a mulher falar que há 20 anos atrás ela sofreu um abuso, o cara surta, entendeu? Mas não é surta não é porque ele falou não, ele é surta de ciúme de 20 anos atrás. A mulher já deu todas as provas que ela é completamente dele, mas ele surta como 20 anos atrás. E aí ninguém consegue se despir e fica todo mundo carregando a armadura. Agora toma cuidado, não é diante de qualquer um que você vai despir. Procura olhos puros. Esse cara teve que se submeter a um homem de Deus, teve que se submeter à voz de Deus, tá? A voz de Deus falou assim, vai lá e dá 7 mergulhos no Jordão. Gente, a foto do Jordão que vocês veem, ela é uma parte do Jordão hoje. Se você for no Jordão, né, na parte, por exemplo, que Jesus se batizou, ele é um rio feio e um rio barrento. Eu fico imaginando o grande homem da Síria, né? O grande general da Síria, vai tomar banho aonde? Né? Vai tomar banho, sei lá, em Cabo Frio, em Búzios, né? Não, ele tomou banho, sem querer menosprezar, em lugar nenhum, um piscinão de Ramos, entendeu? Né? Ele foi num Jordão barrento, e 7 vezes. A primeira vez subiu, devia ter gente lá, ia lá um maluco. Não aconteceu nada. Quantas vezes pessoas veem você entrar na igreja e olham para você e não aconteceu nada, né? Olha lá o doido, mergulhou de novo. Olha lá o doido, olha lá o doido, olha lá o doido. Quando deu 7 vezes, a pele dele estava como de uma criança. Meu irmão, se você não desarmar, se eu tivesse aprendido isso há mais tempo, eu já seria um cara bem melhor. Eu já seria um cara muito melhor. As minhas emoções, eu teria sido um melhor marido. Eu teria sido um melhor pai. Eu teria sido um melhor amigo. Eu teria sido o melhor pastor de vocês, né? Até porque a gente pensa que, por que manda mergulhar 7? Né? Porque fala de processo. Cura de insensibilidade é processo. E às vezes eu vejo as pessoas chegando na igreja, né? Os caras duros, uma mulher dura, parece até uma pedra de gelo, um iceberg. Uns homens duros que parecem até uns homens de ferro. Aí daqui a pouco ele começa a receber a palavra. Aí daqui a pouco pessoas começam a abraçar eles. Daqui a pouco a ferida dele é trocada por um abraço. Às vezes a sua ferida é tratada, você nem sabe. Um abraço que o irmão está te dando, ele está tratando a tua ferida. Daqui a pouco você vê o cara chorando. Eu falei, opa, o rocha pura está chorando. Glória a Deus por isso. Fala para o teu irmão do lado, eu nunca vi tu dar um choro, cara. Fala com ele. Porque nos ensinaram a ter ferida de durezas, né? Nos ensinaram. Quando eu era pequeno e alguma coisa me desagradava, que eu chorava, meu pai falava assim, homem não chora, né? Homem não chora, não tinha esse negócio? E a gente, olha só como é que eles ensinaram a gente a ser duro. O pai falava, homem não chora, e a mãe falava o quê? Engole o choro. Cara, como é que a gente ia chorar? Homem não chora, engole o choro. A gente tinha que ensinaram a gente a ser duro, a não se despir da armadura que a gente carrega, que a gente não tem que ficar se
expondo para todas as pessoas. Tem algum lugar que mesmo angustiado, você tem que parecer bem, entendeu? Mas tem lugares, aos olhos puros de uma criança. Preste atenção. Se o teu marido, a tua esposa, está num processo de cura, está mergulhado contigo, num processo com Cristo, ele tem os olhos puros de uma criança, entendeu? Ele pode bater os olhos sobre a tua ferida, né? Ele pode bater os olhos. Tem casais que não fazem, que têm uma vida sexual horrível há 15, 20 anos, simplesmente por questão de armadura, porque a mulher teve uma experiência ruim no antigo relacionamento dela, mas ela não pode expor aquilo ali. Então a vida sexual é ruim. Tem filhos que têm um péssimo relacionamento com o pai, né? Tem meninas que têm um péssimo relacionamento com o pai, porque elas com 12 anos, 13 anos foram abusadas e hoje estão com 20, ou foram abusadas fisicamente ou emocionalmente, né? E hoje estão com 20, mas se falarem aquilo para o pai vai querer matar todo mundo. Quem abusou de mim foi um careca, o pai mata metade dos carecas do bairro, entendeu? Simplesmente, sabe por quê? Então, tu está rindo, gente? Essa palavra não era para rir, não. Essa palavra era para tu chorar. Era o objetivo. Então, gente, quebranta o teu coração. Os olhos puros de uma criança. Seja olhos puros para a ferida de alguém, que Deus vai te mostrar olhos puros para olhar a tua ferida também. Aí Deus quis curar esse camarada. O grande homem, né, teve que submeter lá embaixo. Então, se você está lá embaixo hoje, meu irmão, preste atenção. Se você veio para Cristo e você está lá embaixo hoje, você já está no meio do caminho. Por quê? Porque esse homem estava aqui, mas para ele ter esse testemunho, a Bíblia não botou Naamã, o Senhor não botou Naamã na Bíblia pelas guerras que ele ganhou. O Senhor botou Naamã na Bíblia pela ferida que foi curada, entendeu? Talvez toda a tua trajetória de sucesso não vai ser o teu grande referencial. O teu grande referencial vai ser quando Deus te levantar desse abismo que você está. Aí vai ser o teu grande testemunho. Deus vem relatando as grandes vitórias de Naamã. A grande vitória de Naamã foi deixar para trás todas as vitórias físicas, de poder para ele. E olhar para ele. E olhar para Naamã, olhar para ele mesmo. É tempo de cura, né? Porque Deus quer repousar grandemente, né? Deus quer ver você sorrir, irmão. Deus quer ver você sorrir, amém? Dá um sorriso, né? Tem gente que a gente está aqui em cima e fala para o irmão do lado. Ele olha para o irmão do lado assim. Esse negócio de fala para o irmão do lado é chato pra caramba. Quando eu estou aí embaixo, alguém fala isso, eu fico irritado. Mas quando eu estou aqui em cima, eu gosto de falar que o povo fica bem, né? Olha para o teu irmão do lado, olha. Deus quer te ver sorrir. Deus quer curar tuas feridas. Os olhos puros de uma menina. Começou o processo, né? Quando alguém prega para a gente, a mensagem não vem daquela pessoa. A mensagem vem dos olhos puros do Espírito Santo de Deus. Os olhos puros do Espírito Santo de Deus que está te tocando, né? Que está te tocando. São os olhos puros do Espírito Santo de Deus que está renovando. Hoje eu batizei a dona Luzia. Cadê a dona Luzia? Dona Luzia? Hoje eu batizei a dona Luzia. Quando ela desceu na piscina, a dona Luzia tem 104 anos, né? Agora ela percebeu. Chamei ela, nem me deu confiança. 104, ela falou, não, 81. Quando eu peguei a dona Luzia pelo braço, descendo, eu olhei para os olhos da dona Luzia, né? Eu falei, dona Luzia, está tudo bem, né? Aquela descida dela, ela falou, pastor, estava comigo Rodrigo, Maria e Vanessa. O que ela falou? Está muito bem. Eu falei, dona Luzia, tem uma graça. Eu falei, dona Luzia, eu falei, na hora, eu vim aqui para ministrar sobre a senhora, mas a senhora está ministrando sobre mim aqui no batismo. Sabe por quê? Não importa se eu sou o pastor. Não importa que naquela hora, parece que a graça estava mais na dona Luzia do que em mim. Os olhos puros da dona Luzia me fizeram sair daquela piscina de uma maneira extraordinária.
Deus quer te fazer feliz, né? Deus quer te fazer feliz. Aí fica uma igreja toda engessada. Veja bem, ter uma vida implacável contra o pecado não significa que tu vai ser contra a vida. Seja feliz, vai para a pizzaria, come pizza, sorri, né? Torce para o teu time, dá uma zoada de leve no teu amigo que é do outro time. Vem para a igreja, participa do renovo, come quentinha, vai para casa, né? No outro dia chega lá debaixo da glória de Deus, viva, seja feliz. Sabe por quê? Você não vai ganhar ninguém com a tua armadura, não. As pessoas não querem ver tua armadura, não. Quem gosta de armadura é o mundo espiritual. A armadura que a gente tem que ficar no mundo espiritual. E sabe o que o mundo espiritual fala de armadura? Diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só, a alegria é arma, ela não é, entendeu? Seja feliz. Chega aqui na igreja, dança, pula, vai para casa, feliz. Por quê? Porque você pulou, porque você dançou. Você quer julgar tudo, entendeu? Aí você quer julgar tudo, você quer julgar até a palavra que você está recebendo, você quer julgar a estrutura da igreja. Tem gente que se a gente botar uma recepção ali e todo mundo ficar quieto, bonitinho, terno e gravata, igual o Rodrigo gostava de andar antigamente, terno e gravata, né? Aí o pessoal vai falar, essa igreja é dura. Mas se botar umas pessoas falando tem gente que quando a gente fala ele já entra aborrecido, palhaçada, vai de entendeu? É normal, gente, todo mundo tem as suas feridas. Todo mundo tem as suas feridas. O problema é o seguinte, eu tenho que me colocar diante de Deus, né? Nós somos perfeitos. Aí vem para a igreja, a gente quer perfeição na igreja. Gente, o que é a igreja? É um bando de pessoas que Deus derramou o Espírito dele, mas ainda é um bando de pessoas. Aonde é que nós vamos ter um bando de pessoas e o lugar vai ser perfeito? Não tem como. Vai ter um dia que vai ter um lugar perfeito, né? Mas esse lugar é a eternidade. Ainda não está na hora, amém? Né? Seja feliz, rasga o teu coração. É tempo de cura, é tempo de sarar as nossas feridas. Identifica, põe no papel, fala aí, aqui tem um negocinho que encrenca. Quando tua alma se enfurecer, não dá vazão ao teu enfurecimento, não. Chegar em casa e falar, cara, por que eu me enfureci? Tu já viu que tem hora que tu se enfurece e não sabe por quê? Quem é assim? Né? Eu sou assim. Tem hora que eu estou com raiva e eu falo, tem hora que eu estou com angústia, eu falo, eu estou meio angustiado. Ela falou, o que houve? Eu falei, não sei. Né? Sabe o que é? Sei lá, algum gatilho que você viu ali, que aquilo, né? Observa aquilo ali, gente. Não estou brincando, não, estou falando sério. Deus quer te ver feliz. Eu comecei dizendo que se você é crente, o teu espírito é limpo, amém? Mas eu não falei que a tua alma está inteira, não. A alma, Paulo falou assim, o bem que eu quero fazer. Olha, eu queria fazer o bem, eu não faço. O que significa isso? O bem que eu quero fazer, a motivação do meu espírito. Eu acabo não fazendo, porque minha alma se meteu no caminho. As imperfeições da minha alma se meteram no caminho. Primeiro ponto, tira a tua armadura, amém? Segundo ponto, né? Se coloque nos olhos puros de uma criança. Não sente em qualquer mesa e exponha a tua vida. Tem pessoas que não estão infelizes, não estão perdendo coisas nessa terra. Não é nem porque elas queiram perder, porque elas são maus, mas porque elas sentam na mesa e comem de alimentos que não deveriam comer. Tem pessoas que estão com seus familiares longe de Cristo, simplesmente porque falaram mal de pessoas que estão em Cristo. Tinha umas crianças com 3 anos, 4 anos, desde 2 anos vendo na mesa o pai falar mal da igreja, a mãe falar mal da igreja, a sogra falar mal da igreja. Quando esses 3 anos, de 10 anos, a mãe fala assim, você tem que ir para a igreja. Ele vai falar, pô, mas peraí, eu tenho que ir para a igreja, aquele lugar que tem um pastor insensível? Porque meu pai fala que o pastor é insensível. Eu vou naquele lugar que tem pessoas arrogantes, porque minha mãe fala que as mulheres daquela igreja são arrogantes. Aí como é que essa criança vai se entregar a Cristo? Talvez você deva chegar hoje para o teu marido e chegar na tua casa com a tua sogra e falar, sogra, aquele dia que eu cheguei aqui e fiz o escarcéu e disse que a igreja é isso, isso e isso. Não é não. Sabe por que a igreja não é? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu é que não tinha tratado as minhas feridas.
porque eu devia ser objeto de cura naquela igreja, não objeto de julgamento. Entendeu? Deixa a palavra te tratar. Amém? Acho que a palavra acabou. Quer ver? 2 Reis, que a gente leu, capítulo 5. Quando o camarada chega, preste atenção em mim. Quando o camarada chega, pode subir o louvor, tá? Quando o camarada chega, olha para mim, olha para mim. Quando o camarada chega e fala assim, quando Naamã chega e fala assim, poxa, mas se ele tivesse colocado a mão em direção à lepra, se ele tivesse que invocado o Deus dele, né? Se ele tivesse feito um rito religioso, eu até iria. Abre aí no versículo 13. O que o camarada fala? Vamos lá. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, o que está escrito na tua Bíblia? Fala alto, 1, 2, 3. Quem aconselhou ele? Pessoas que eram seus companheiros de guerra, mas se colocaram naquela hora como filhos. Os caras olharam para ele. Gente, quem ama o pai aqui? Teu pai natural, quem ama? Levanta a mão. E rapaz, tem gente que nem o pai ama. Aí, né? Preste atenção que nível de conselho ele recebeu. Os olhos puros de uma criança. E alguém que tinha um amor de filho. A decisão de Naamã. Naamã entrou na Bíblia, porque ele respeitou os olhos puros de uma criança. E alguém que o amava como filho. Porque essa pessoa, quando Naamã veio, presta atenção, pessoas que querem ficar bem com autoridade. Quando Naamã veio, o que os caras podiam falar? Ih, Naamã, não dá moral para esse cara não. É assim mesmo, eu já ouvi, aí até dá uma inventada, né, para o negócio ficar. Então eu já ouvi falar desse profeta. Rapaz, profeta marrento esse. Né, lá no Parque Lafayette ninguém gosta desse profeta, que ele é marrento. Mas eles olharam para Naamã e falaram, meu pai, quem está te influenciando? É alguém que quer te amar? Cara, preste atenção. Deus sabe o que ele está fazendo hoje? O Espírito Santo está entrando nos ouvidos. Está tirando coisa que está na raiz do teu ser e está queimando em nome de Jesus. Primeiro ele respeita uma criança. Uma serva, veio quase que como uma escrava para a casa dele. Fala assim, aquele cara com o dinheiro que ele tinha, pela moral que ele tinha, já devia ter ido tudo quanto é médico. Mas a menina fala assim, se ele fosse um profeta que eu conheço lá em Israel, ele respeita uma criança. Depois ele respeita alguém que chamou ele de pai. E se alguém podia ficar mal se desse tudo errado, chamaram ele de pai. Eram servos, eram companheiros de guerra. Alguém que mostrou amor para ele. Não é alguém que quis entrar numa mesma causa dele, não. Alguém que mostrou amor para ele. Entendeu? Alguém quem você está te dando ouvido para quem que realmente quer te amar. Para aquele, a Bíblia diz, em Mateus 5, bem-aventurados pacificadores. Será que tem pessoas jogando gasolina na tua briga com a tua esposa? Né? Dessa igreja aqui ninguém briga com esposa, amém? E nem esposa briga com marido, amém? Bom, nem pai briga com filho, amém? Nem filho briga com pai, né? Então vai todo mundo embora que está todo mundo curado. Nós vamos ver da parada, viu Deus? Isso aqui é assim. Se alguém está jogando gasolina no teu casamento, meu irmão, esse cara, ele é o quê? Né? Eu que falo quando eu casei, o meu casamento é um dos maiores milagres que eu já vi. Porque eu não tinha referência nenhuma. O casamento dos meus pais, embora meu pai é um cara muito honesto, minha mãe muito honesta, trabalhador, criaram, mas referência de carinho, de cuidado, de trato, não tinha nenhum, né? E eu não tinha nem conhecia, a gente era longe da palavra, nem pensava em ser crente, nada, não ia para a igreja, nada.
O lado da Ana Cristina, os pais separaram, ela tinha com 13 anos uma separação traumática, e nós se juntamos. E nos nossos conflitos, o que eu conversava? Eu conversava com os meus amigos, e às vezes era meu amigo mesmo, mas para aconselhar, aconselhava segundo as comidas estragadas que eles comeram. Rapaz, briguei com a minha esposa hoje, estou meio triste. Esquenta não, rapaz. Mulher é assim mesmo. Chega em casa hoje, dá outro grito, bate na mesa que tu vai ver só. Não é assim? Quem está te aconselhando? Quem está batendo os olhos na tua ferida? Os olhos puros de uma criança. E alguém que chamou de pai. Alguém que chama de pai é que tem um alto nível de ternura. E presta atenção, como se chama um pai de pai, eu estou chamando porque é referência que ele é pai. Mas como se chama alguém que não é pai de pai, você está falando por opção, você está dizendo assim, eu tenho um amor de filho para ti. Tá? E aí esse cara estabelece um processo de cura. Aquieta o teu coração. A palavra são os olhos puros de uma criança. O Espírito Santo são os olhos puros de uma criança. Pessoas que você primeiro entendeu se ela tem feridas, se ela está te aconselhando segundo a saúde que está dentro dela, segundo a ferida que está nela. Engraçado que quando isso é no mundo físico, todo mundo se preocupa. Todo mundo andou de máscara, não andou? Sim ou não? Eu também. Por quê? Porque a contaminação é no mundo físico. Todo mundo passou álcool. Até hoje a gente passa álcool. Já viu? A gente não pode ver um álcool que passa ele na mão. Às vezes dá até medo de passar na lei seca. Tu bebeu? Não, eu não bebo, mas passei tanto álcool que dá medo de passar na lei seca. Quando é no mundo físico a gente acredita, mas no mundo espiritual a gente não acredita, né? Preste atenção, olhe para as pessoas, fala, essas pessoas me amam. Quando Naamã deve ter olhado para aqueles camaradas e falaram, meu pai, Naamã falou, eu tenho que prestar atenção nesse conselho. Aquela menininha pura falou comigo, esses caras estão me chamando de filho, eles não são meus filhos, pelo contrário, eu levo eles para a guerra, eles podiam morrer, né? Essas pessoas, eles não têm interesse no meu dinheiro, eles não têm interesse no meu corpo, eles não têm interesse nisso, eles não têm interesse naquilo. Cuidado, meninas, eu falo meninas e meninos, mas cuidado. Se os interesses, os aconselhamentos, a ajuda estão em você ou no teu corpo físico, tá? Cuidado, mas o fulano é da igreja, meu irmão, tem cheio de lobo na igreja, né? Na igreja, não é só igreja, cheio de lobo. Vai atravessar a rua, tem uma menina toda bonitona, vai atravessar a rua, o crente vai lá, dá a mão, te ajudar, minha filha, cuidado no sinal, e pega a bolsa da menina. Vê uma velhinha de 138 anos na rua, ele deixa a velhinha passar, vou orar por ti. Cuidado, os interesses, os olhos puros é que vão curar as tuas feridas. Cuidado, que tem porta que Deus já fechou, você ainda está batendo nela. Tem porta que Deus está aberto, abriu do teu lado e você está andando de costas. Sabe por que você não entra lá na porta? Que você anda de costas. Mas eu sou crente, pastor, eu também. Por isso que Deus quer curar as nossas emoções. Amém? Quem recebeu essa palavra aqui em nome de Jesus? Aleluia. Fecha teus olhos. Se tem alguma dúvida ainda, deixa Deus falar contigo. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Se coloca de pé com o coração em Deus. Abraça-me. Fecha teus olhos. Cura-me de mim.
Pode vir a ceia. É o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me. Pode parar aí a ceia. Abraça-me. Pode levantar. Estende a tua mão sobre essa ceia. Fica com a mão estendida. Se cansar, aguenta um pouquinho. Eu quero fazer uma leitura contigo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14. 2 Coríntios. Capítulo 11 diz assim, 1 Coríntios capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que vos também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Preste atenção, o Senhor está falando todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor, ou seja, vão anunciar a obra de cruz. E a obra de cruz no livro de Isaías, capítulo 53, fala da sua cura. Dá uma glória a Deus por isso. Então você vai profetizar que você está ceando para glorificar o nome do Senhor, e você vai ser curado. Sabe por quê? A Bíblia diz que todas as vezes que comer do pão e beber do cálice, nós vamos anunciar a morte do Senhor, ou seja, nós vamos anunciar a sua obra. Isaías diz assim: eu era o mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, o que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos caso. Se Deus te mostrou alguma enfermidade, escuta essa: certamente Ele tomou sobre ti as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre ti, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha como é que Ele te curou e vai te curar nesta noite. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pai, em nome de Jesus, uma unção de adoração eterna a Ti, Senhor, e uma unção de cura repouse sobre essa ceia, em nome de Jesus. Pode distribuir da onde você estiver. Vai adorando.
vi o Senhor. Vai adorando que tem uma unção de cura nessa ceia dessa noite. Uma unção de cura das feridas emocionais. Vento rompeste, Adora. tumba vazia. Libera uma adoração. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, e és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. O teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, esse nome é poder de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, agora o céu te adora, proclama a glória, pois ressuscitaste, vivo estás, e és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome Levanta teu pão, levanta teu cálice. mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Levanta teu cálice. O Senhor falou: toda vez que fizer isso, estou fazendo em memória de mim, em memória da história de Jesus, em memória de tudo que Ele fez na cruz do Calvário. E o que Ele fez na cruz do Calvário foi sarar as nossas feridas. Você crê na mensagem da cruz? Fala assim: eu creio na mensagem da cruz. Se você crê na mensagem da cruz, você crê que nós temos um Deus que cura alma, físico e espírito, amém? Então eu te digo, o teu processo de cura se estabelece nesta noite em nome de Jesus. Vamos cantar essa música, eu creio a mensagem da cruz. Abaixa sua mão para você não cansar, mas eu quero que você, olha para mim, eu quero que você cante no seguinte sentido: faça isso em memória de mim, em memória da minha jornada, né? Em memória do que eu conquistei com vocês. E a Bíblia diz que pelas pisaduras nós fomos sarados. Nós estamos em primeiro lugar celebrando a ceia em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Mas tem sobre este momento profético, presta atenção só para você. Naamã deu 7 mergulhos na água, né? E ele foi curado. Ele respeitou a voz pura de uma criança e fez um ato profético. Nunca se viu na história da humanidade 7 mergulhos em águas curar a lepra. Então Deus está nos propondo, além de tudo, um ato para exaltar o nome dEle. Que você entenda também que hoje é um ato profético de curar feridas, amém?
E se aquele ato de Naamã deu certo, tomar a ceia para exaltar o Senhor e acreditar na minha cura também dá certo. Agora enche o teu coração de fé e canta: eu creio na mensagem da cruz. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer. Deixa a presença de Deus entrar no teu interior. A mensagem da vitória do Senhor, a mensagem da nossa cura. Agora levanta o teu cálice assim. Fala assim: Senhor, eu faço isso em memória de Ti. E eu creio na mensagem da cruz. Eu creio no Teu triunfo, na Tua vitória. Eu creio que só está à direita do Pai, nome sobre todo nome. Mas eu creio também que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Fala assim: Senhor Jesus, pelas Tuas pisaduras sou sarado nesta noite das minhas feridas emocionais. Toma a tua ceia com essa fé no teu coração. Levarei eu também minha cruz.
Levanta a mão no teu coração. Aleluia. Fecha teus olhos. Deixa o Espírito ainda falar contigo nesse momento congregacional. Eu quero falar contigo para você ter fé que esse foi, além de uma ceia de celebração, também foi um ato profético de cura de feridas. Mas eu preciso sair daqui crendo nisso. No mundo espiritual, para quem crê, o Senhor já viu, ao invés das feridas, as tuas mais branquinha do que a carne de uma criança, como foi com Naamã. Mas agora eu quero falar com você que está aqui, que entrou aqui primeira, segunda, terceira, quarta vez, que ainda não deu um mergulho, mas não foi no Jordão, foi nos braços de Jesus. Um mergulho completo, como um filho mergulha nos braços do pai. Com certeza eu e você já vimos aquela imagem onde o filho mergulha nos braços do pai. Se o pai não segurar, já era para o filho. Mas aquela criança tem tanta certeza que o pai vai segurar, que ela mergulha sem reservas. Ela sabe, não passa na cabeça dela a possibilidade do pai não segurar. Você que como um filho quer dar esse mergulho hoje nos braços de Jesus, para que possa um processo de cura poderoso se estabelecer na tua vida, mas uma cura imediata do teu espírito, um recriar do teu espírito, né? Uma cura completa, um mergulho completo, dizendo: Senhor, Tu és o meu Senhor, Jesus, Tu és o meu Senhor, Jesus, Tu és o meu Salvador. Esse mergulho precisa ser completo, como um filho entrega na mão do pai. Ele mergulha, ele sabe que o pai vai estar ali. O pai não só vai receber, mas vai receber, vai abraçar, vai proteger, vai beijar, vai fazer carinho, mas precisa do mergulho. Você que dá esse mergulho hoje, declarando o Senhor Jesus como seu Senhor e seu único Salvador, levanta a tua mão que eu quero te ver em nome de Jesus. Aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje, levanta a tua mão bem alto que eu quero te ver. Eu sei que tem pessoas aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Enquanto vai tocando esse louvor, você que levantou a tua mão, sai desse lugar, sai do teu lugar e vem aqui que eu quero orar contigo. Vamos completar esse ato. Pode vir, isso. Sai do teu lugar, vem aqui. Você que não teve coragem de levantar a mão, mas entendeu que esse é o teu momento, sai do teu lugar e vem aqui. Por mais de ti, a tua presença, a igreja toda adorando e intercedendo. Eu me sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça ele dizer: vem, filho amado. Vem, filho amado, é o chamado. Vamos cantar bem alto, igreja, para libertar aqueles que estão sem coragem de vir aqui na frente. Eu quero declarar junto com a igreja:
todas as correntes espirituais, todas as algemas que prendem você, que tem que vir aqui. Algemas do intelecto, eu não vou lá não, isso não é para mim. Algema dos complexos, não adianta nada. Algema da falta de fé, nós vamos quebrar agora em nome de Jesus. E você vai ser livre para escolher Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, toda corrente, toda algema no mundo espiritual e emocional que prendem os seus filhos, ó Deus, de se entregar, que prendem as pessoas de se entregar, nós como igreja quebramos agora, em nome de Jesus. Fala comigo, em nome de Jesus. Agora pode vir que você já está liberto. Pode cantar o louvor. Pode vir, é contigo que Deus está falando. Seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te vou ver. Eu quero olhar nos olhos. Isso, pode vir, é contigo. É contigo, meu irmão, é contigo, minha irmã. Vem, filho amado, vem, como estás. Vem, filho amado, vem, filho amado, vem, como estás. Vem, como estás, vem, filho. Vem, filho amado. Eu vou orar por essas pessoas, Como estás? mas eu quero falar contigo que por timidez você não vem aqui na frente. Aí você arruma argumentos para não vir. Eu vou te falar só um texto da Bíblia que diz assim: aquele que não me declarar, como eles estão fazendo diante dos homens, Jesus fala, aquele que não me declarar diante dos homens, no grande dia, eu não o declararei diante do meu Pai. O Senhor não fala assim, eu vou ter misericórdia dos tímidos. O Senhor fala, aquele que não me declarar. Se tem uma coisa que Deus não vai respeitar a tua timidez, é declarar que Ele é teu Senhor e Ele é teu Salvador. Então eu vou te esperar aqui mais um refrão dessa música. Toda a igreja em espírito de oração, por favor. Pode chegar aqui para frente, pode chegar para frente. Aleluia. Bota a mão no teu coração, repete a oração mais importante da tua história. Se você não negar Jesus, essa é a oração mais importante da tua vida. Fala assim, Pai querido, muito obrigado, porque na tua jornada, tu sarou as minhas feridas. Fala assim, hoje, eu te reconheço como meu único e eterno Salvador. Fala assim, Senhor Jesus, eu sou teu. Eu sou o teu filho. E tu és o meu Pai, de hoje até a eternidade. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Agradecido somos a ti, Senhor, pela tua vitória na cruz, que virou a nossa vitória também.
virou nosso caminho, novo e vivo caminho, Senhor. O véu rasgou, novo e vivo caminho. E hoje, através do véu que rasgou, essas pessoas vão diante de Ti, Senhor, como um único e suficiente Salvador. Pai querido, escreve o nome deles no livro da vida, em nome de Jesus, porque já está apagado do livro da morte para a glória do Teu nome, Senhor. E que eles sejam felizes, uma vida entregue a Ti, ninguém se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu não sou mais escravo. Aleluia. Vamos para a nossa casa agora, amém? Glória a Deus. Agora profetiza na vida do teu irmão. Fala assim: meu irmão, fala com ele. O teu mês de maio será tremendo. Fala assim: milagres, prodígios e maravilhas. Fala com ele: tu será batizado, cheio, transbordante do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Resplandeça sobre ti e sobre a tua casa a glória dele. E que a cura dele já foi estabelecida por toda a tua casa. Tu vai viver uma vida, tu vai andar como anda aqueles que foram curados. E tu serás abençoado, e o nome de Deus será exaltado e adorado através da tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.